Bom, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho então sobre gasometria arterial, um exame muito importante e muito pouco compreendido, por muitos estudantes de medicina e até mesmo alguns médicos já formados. Quando eu era mais novo, antes de pensar em fazer medicina, eu adorava assistir seriados médicos, tipo Plantão Médico, que passava na Globo à noite, depois mais tarde Grey's Anatomy. E eu ficava intrigado toda vez que um médico no seriado pedia uma gasometria arterial. Achava o nome bonito, mas ao mesmo tempo não tinha a menor ideia do que se tratava. Quando, na faculdade de medicina, eu tive a minha primeira aula de gasometria, eu fiquei super empolgado porque eu finalmente ia entender do que se tratava esse exame. Bom, no final da aula, eu saí sem saber nada de gasometria. A verdade é que a faculdade dá muito pouca ênfase e não ensina de uma forma tão didática a interpretação de uma gasometria. Nessa aula, a gente vai conversar de forma bem didática, bem passo a passo, de forma que qualquer um possa entender um pouquinho mais sobre a gasometria e saia daqui, ao final dessa aula, sabendo interpretar uma gasometria. Bom, mas o que é, afinal, a tal da gasometria? A gasometria arterial é um exame utilizado para analisar basicamente duas coisas: trocas gasosas e equilíbrio ácido-básico. Aqui, nessa aula hoje, a gente vai dar ênfase principalmente ao equilíbrio ácido-básico. Isso porque é a parte mais complexa e, ao mesmo tempo, mais importante da gasometria. Vamos dar uma pincelada na parte de trocas gasosas, sim, mas a gente vai mesmo dar um pouco mais de ênfase no equilíbrio ácido-básico. Combinado? Então vamos lá. Para falar sobre equilíbrio ácido-básico, a gente precisa falar um pouco sobre o pH. O que é o tal do pH? O pH é uma medida que vai de 0 a 14, que indica basicamente a concentração de hidrogênio de uma solução, a acidez de uma solução. Então, uma solução dita neutra, em que a quantidade de hidrogênio e a quantidade de OH- são iguais, é uma solução que tem um pH de 7, é um pH neutro. Agora, se essa solução tem mais hidrogênio, aí o pH será menor do que 7 e a gente vai estar falando de uma solução ácida. Se, pelo contrário, o pH é maior do que 7, aí a gente está falando de uma solução básica. E isso você deve se lembrar das suas aulas de química do ensino médio, correto? Bom, no nosso corpo, no nosso sangue, a gente vai ter, e a gente vai ver isso com mais detalhes mais à frente, um pH que varia aí entre 7 e 8. Um pH que está entre 7 e 8, mais próximo de 7, portanto um pH ligeiramente básico. Uma coisa muito importante é que essa escala de pH é uma escala logarítmica. Ou seja, quando eu falo que o meu pH, por exemplo, caiu de 7 para 6, não quer dizer que eu tive uma variação de uma unidade, porque a gente está falando de uma escala logarítmica em que cada unidade representa um aumento exponencial. Portanto, pequenas variações no pH, na verdade, dizem respeito a grandes variações na concentração de hidrogênio. E por que isso é importante? Bom, isso é importante principalmente por causa das proteínas que a gente tem no nosso organismo. As proteínas, a gente sabe, elas têm uma estrutura primária formada pelas sequências de aminoácidos, uma sequência secundária e uma conformação terciária, que diz respeito aos desdobramentos tridimensionais da proteína. E essa estrutura terciária está muito relacionada à função da proteína. Logo, se uma proteína tem a sua forma alterada, ela terá também a sua função alterada. É por isso que o nosso sangue precisa ter um pH bem balanceado.
com pouquíssimas variações, justamente por causa das proteínas que a gente tem no nosso corpo. E são várias, né? São proteínas constitucionais que formam canais de membrana, as enzimas, a gente tem que lembrar, são proteínas, né? Então, uma alteração no pH vai trazer uma repercussão muito grande por causa disso. Olha esse exemplo aqui. A gente tem essa proteína aqui que tem essa conformação espacial, principalmente porque a gente tem esse grupo amino aqui, né, positivo, e esse grupo carboxila aqui, negativo. Né? E esses dois grupos, então, se atraem, gerando esse dobramento, essa alça aqui nessa molécula. Né? Isso, é claro, num determinado pH neutro. Agora, se eu mudo o pH do meu sistema, agora eu acidifiquei o sistema. Portanto, eu tenho uma quantidade maior de íons hidrogênio positivos. E aí o que acontece? Como eu tenho muito mais hidrogênio, muito mais carga positiva, aquele grupo carboxila que antes estava negativo, agora ele está neutro. E aí aquela ligação que se dava aqui não acontece mais. E olha a diferença, aqui eu tenho essa alça sendo formada, aqui eu já não tenho essa alça, portanto uma alteração na conformação dessa proteína, né, por causa de uma alteração no pH do meio. Daí a gente já vê a importância do pH e a importância de se manter o pH numa faixa bem restrita. Então, um conceito importante é que toda vez que a gente tiver no nosso corpo um pH tendendo à acidez, eu digo que eu tenho uma acidose. E aí, um paciente com acidose vai ter suas células cerebrais menos excitáveis, né? Elas vão estar mais preguiçosas. Esse paciente ele vai ficar mais sonolento, ele vai ficar bradipsíquico, ele vai ter uma lentificação do pensamento. E isso pode chegar até ao ponto de gerar um coma. Então, acidose muito importante, muito deletéria para o organismo. Por outro lado, se o meu pH tende a estar mais básico, eu tenho o que a gente chama de alcalose. No caso da alcalose, eu posso ter aí uma hiperexcitabilidade, principalmente muscular, né, causando quadros de rigidez muscular que podem chegar até a tetania e até a paralisia de músculos importantes, como o diafragma, por exemplo, né? E aí eu posso ter uma parada respiratória por conta disso. Bom, para evitar esse tipo de alteração, né, para essas variações do pH, o nosso organismo ele tem formas de manter o pH dentro de uma faixa muito restrita. Bom, a gente está produzindo o tempo todo ácidos dentro do nosso corpo, sendo que o principal deles, né, que é um subproduto, um resíduo do metabolismo celular, é o CO2. A gente está o tempo todo produzindo CO2, e o CO2 é o principal ácido presente no nosso organismo. Mas espera aí, João. CO2 ácido? Ácido não é H+, né? Não é hidrogênio? Cadê hidrogênio nesse CO2? Bom, na nossa corrente sanguínea, a gente tem muita água, correto? Essa água acaba se combinando com o CO2 e, através da ação de uma enzima, que é a anidrase carbônica, vai formar o H2CO3, o ácido carbônico. Esse, por sua vez, é um ácido muito instável, né? Um ácido que não permanece nessa forma de H2CO3. Na verdade, ele vai se dissociar em H+, e bicarbonato. Está aqui a origem, né, do CO2 ser um ácido. E como o H2CO3 é uma molécula, como eu disse, muito instável, que não permanece nessa forma por muito tempo, a gente pode pensar nessa equação aqui dessa forma. Esse aqui é um equilíbrio muito importante, que vai estar ligado ao controle das variações do pH. Por quê? Toda vez que eu quero diminuir a acidez do meu corpo, basta eu eliminar CO2.
né? Eu eliminando CO2, eu estou eliminando o ácido. Ou então eu posso também aumentar a quantidade de HCO3. Né? Por quê? Se eu aumento a quantidade de HCO3, eu tendo a fazer essa equação aqui se deslocar aqui para cima, formando CO2 livre, né? E não CO2 na forma ácida. Da mesma forma, se eu tenho um ambiente muito alcalino, né, muito básico, eu posso fazer o contrário. Eu simplesmente preciso acumular CO2, que é uma molécula ácida, e eu faço essa equação deslocar-se aqui para baixo, ou então eu elimino bicarbonato, fazendo então essa equação se deslocar no sentido de formar um ácido. Beleza? Esse é um conceito muito importante e dele a gente tira uma relação que é importantíssima, que é essa aqui. O pH, ele vai variar dependendo do HCO3, que é o bicarbonato, e do CO2, né, da pressão arterial de CO2. Olha só, quanto mais bicarbonato eu tenho, maior o pH, logo mais básico. Por outro lado, quanto mais CO2 eu tenho, né, como ele está no denominador, essa conta aqui acaba diminuindo. Né? Quanto maior o pHCO2, quanto maior o pHCO2, menor o pH. E aí, mais ácido. Né? Daqui que a gente vê, então, que o bicarbonato seria o grande representante, né, da basicidade e o CO2 o grande representante da acidez. Bom, e como que se dá esse controle, então, no nosso organismo? O tempo todo a gente vai ter um equilíbrio entre bicarbonato e CO2, de forma a manter o pH dentro de uma faixa estrita. E a gente vai ter dois órgãos responsáveis por isso. No controle do CO2, a gente tem os pulmões como grandes responsáveis aí por esse equilíbrio. Então, se eu tenho um ambiente ácido, por exemplo, eu preciso eliminar CO2. Os pulmões começam, então, a hiperventilar de forma a eliminar mais CO2. Se, por outro lado, eu tenho um ambiente alcalino, né, eu tenho uma alcalose, eu vou começar a reter CO2, né, para compensar essa alcalose. E aí os pulmões, então, passam a trabalhar mais devagar. No caso do bicarbonato, esse controle é feito pelos rins. Né? Os rins têm a capacidade de eliminar ou reter bicarbonato de acordo com a necessidade. Então, se eu tenho, por exemplo, um ambiente muito ácido, né? Se eu tenho uma acidose, o meu rim vai começar a reter bicarbonato para compensar essa acidose, esse aumento do CO2. Por outro lado, se eu tenho um ambiente muito alcalino, o rim começa a eliminar bicarbonato. Tá joia? Então, o que acontece é um equilíbrio entre a função dos rins e dos pulmões. O pulmão, intuitivamente, a gente sabe, né, que ele vai trabalhar de forma muito rápida. Né? A compensação do pulmão é muito rápida. Ela consegue rapidamente eliminar mais CO2 ou reter CO2. Já a ação do rim, ela é mais lenta, ela demora um pouco, né, para fazer essa retenção de bicarbonato ou essa eliminação maior de bicarbonato. E isso vai ter implicações que a gente vai ver mais à frente. Muito bem. E a gasometria nisso tudo? Qual que é a função da gasometria? Ora, eu falei para vocês, então, que o controle do pH do nosso corpo está relacionado ao CO2 e ao bicarbonato. E a gasometria vai medir, além do próprio pH, a pressão arterial de CO2 e a concentração de bicarbonato. Então, eu consigo não só saber o meu pH, saber se eu estou numa acidose ou numa alcalose, como eu consigo também ter aí uma ideia da causa, né, desse distúrbio, justamente através da concentração, né, da pressão arterial de CO2 e da concentração de bicarbonato. O
pH no nosso corpo, como eu disse, ele vai variar numa faixa muito estrita, né? Numa faixa pouco acima de 7, logo ligeiramente básica, que vai de 7,35 a 7,45. Essa é a faixa normal do pH do nosso corpo. Se o meu pH tiver menor que 7,35, eu digo então que eu tenho uma acidose. Agora, se o meu pH está maior do que 7,45, eu digo que estamos diante de uma alcalose. Diante de uma acidose ou de uma alcalose, eu preciso fazer uma outra pergunta, né, para definir a etiologia desse distúrbio. Essa acidose ou essa alcalose, ela é metabólica ou respiratória? Ou seja, o que está causando essa acidose ou essa alcalose diz respeito a um distúrbio do gás carbônico, do CO2, logo um distúrbio pulmonar, um distúrbio respiratório, ou é algo metabólico, né? Algo que está mais relacionado ao bicarbonato? Essa é uma pergunta muito importante que a gente tem que fazer, né? E a gente vai interpretar a gasometria nesse sentido. E aí, como é que eu vou saber isso? Basta lembrar daquela nossa equaçãozinha, né? Onde o pH varia de acordo com o bicarbonato e com o CO2. Então, vamos pensar na acidose. Ora, se o meu pH está baixo, isso pode ser por dois motivos. Ou o meu bicarbonato está baixo, ou o meu gás carbônico está alto. Se o meu bicarbonato está baixo, né, levando o pH a baixar também, eu digo que estou diante de uma acidose metabólica. Agora, se essa acidose é às custas do CO2 que estiver aumentado, né, levando o pH a cair, eu digo que é uma acidose respiratória. No caso da alcalose, né, quando o pH está maior que 7,45, o raciocínio é inverso. Né? Um pH alto pode ser às custas de um bicarbonato também alto, e aí eu estou diante de uma alcalose metabólica, ou pode ser que eu tenha um CO2 baixo. Né? O meu CO2 está baixo, levando essa conta aqui a aumentar. É o caso de uma alcalose respiratória, uma alcalose às custas de CO2. Agora para por um minuto, tira um print dessa tela ou anota no seu caderno, porque ela é muito importante. Toda a interpretação da gasometria está nessa tela e vai ser muito importante para a gente raciocinar a partir daqui. Então aqui a gente tem os valores de referência, né, de uma gasometria. O pH, como eu já falei, ele vai variar aí entre 7,35 e 7,45. Né? É um pH normal. A minha PO2, né, a pressão de oxigênio, ela deve estar maior do que 90. A minha PCO2, né, a pressão de CO2 no sangue, deve estar entre 35 e 45 milímetros de mercúrio. E aí fica fácil da gente decorar, né, porque se a gente guardou que o pH é entre 7,35 e 7,45, a PCO2 é 35 e 45 também. E o bicarbonato, o valor normal, é entre 22 e 26. Bom, outra tela muito importante, então, para você anotar, para você guardar, para você dar um print, porque é a partir daqui que a gente vai interpretar as nossas gasometrias. Vamos, então, para consolidar isso tudo, e se não tiver muito claro ainda na sua cabeça, a gente clarear isso, nada melhor do que a gente começar a analisar algumas gasometrias. Então, olha que emoção! Essa aqui é a nossa primeira gasometria. Qual é a primeira coisa que eu vou olhar quando eu analiso uma gasometria? Bom, primeiramente eu preciso conhecer o meu paciente, né? A gente sempre deve lembrar que todo exame complementar ele é feito em uma pessoa. Imagine então que eu estou diante de um indivíduo jovem, né? Um rapaz de 12, 13 anos, um pré-adolescente, que chega aí com um quadro de dor abdominal, ele está nauseado, vomitando, ele está
com um hálito estranho, ele está com falta de ar, ele está dispneico, ele está taquipneico, a gente vê aquela respiração acelerada, né? Esse paciente se apresenta para a gente no pronto-socorro. E aí a gente obtém essa gasometria aqui. Primeira coisa na análise da gasometria é o pH. Ora, a minha faixa normal é 7,35 a 7,45. Se o meu pH está 7,21, ele está menor que 7,35, logo eu estou diante de uma acidose. Qual que é a segunda pergunta a se fazer? Essa acidose é metabólica ou respiratória? Olha para o nosso bicarbonato. O meu bicarbonato está de 9,2, bem abaixo de 22, né? Ora, se eu tenho bicarbonato baixo numa acidose, eu estou diante de uma acidose metabólica. Mas espera aí, João. E esse CO2 aí? Olha só, como que esse CO2 está 23, né? Está abaixo de 35. Qual que é a explicação disso? Muito simples. Se eu estou diante de uma acidose metabólica, né, com bicarbonato baixo, esse CO2 baixo nada mais é do que o pulmão tentando compensar. Né? Se eu tenho meu bicarbonato baixo, né, levando o meu pH a ficar mais ácido, o meu organismo começa a eliminar CO2. Eliminar CO2 justamente, né, com a intenção de baixar o CO2 e, com isso, deixar o pH mais próximo do normal, né, compensando a baixa do HCO3. Aliás, é por isso que eu disse que o nosso paciente estava taquipneico, né? Ele estava com a respiração acelerada, justamente porque ele estava hiperventilando para eliminar mais CO2. Então, estamos diante de uma acidose metabólica. A acidose metabólica é o principal distúrbio ácido básico, tá? É o mais importante, o mais comum, e por isso mesmo a gente vai dar um pouco mais de ênfase a ele. Então, só complementando aqui, né? Olha só, meu pH está baixo às custas de um bicarbonato baixo, e aí, para compensar, o meu CO2 baixou também. Eu não poderia nunca confundir, né, e achar que esse CO2 baixo que está causando distúrbio, porque, na verdade, um CO2 baixo ele levaria a uma alcalose, né, a um aumento do pH, e não a uma diminuição, como a gente está vendo aqui. Então, falando mais sobre a acidose metabólica. Uma acidose metabólica ela se dá basicamente às custas de 3 causas principais. Pode ser que eu esteja acumulando um ácido no organismo. Faz sentido, não faz? Eu estou acumulando uma substância ácida, né? O meu pH vai diminuir. Eu vou estar gerando, então, uma acidose. Pode ser que eu esteja perdendo bicarbonato. Se eu estou perdendo bicarbonato lá na nossa continha, né, um bicarbonato mais baixo leva a um pH mais baixo também. Né? Então, eu posso estar perdendo bicarbonato. Ou eu posso estar retendo H+. Né? Eu posso estar aí fazendo uma retenção de hidrogênio, aumentando assim a acidez do meu sangue. E aí você deve estar se perguntando, então, tem alguma forma de eu diferenciar essas 3 situações? Sim, tem uma forma da gente diferenciar. Para isso, a gente precisa trazer agora à tona um conceito muito importante e que eu vou explicar para vocês de forma bem simples, que tenho certeza você vai entender. No nosso corpo, né, no nosso sangue, a quantidade de cargas positivas tem que ser sempre igual à quantidade de cargas negativas. Né? Isso é óbvio. A gente está num ambiente neutro. A gente não tem uma carga predominando em relação à outra. E isso sempre será verdade, né? no nosso sangue, no nosso corrente sanguínea. Cargas positivas serão sempre iguais a cargas negativas. Quais são as cargas positivas que a gente tem circulando no nosso sangue? Basicamente, o sódio, né, que vai ser o principal
a principal carga positiva vai ser o principal cátion, né, presente no nosso sangue. A gente tem outros cátions, claro, mas a maior parte, a maior quantidade está representada pelo sódio. Por outro lado, as cargas negativas vão ser representadas principalmente pelo cloro, pelo bicarbonato, além de outros ânions, né? Mas principalmente o cloro e o bicarbonato vão estar presentes em maior quantidade. Nessa igualdade aqui, como eu disse, nas cargas positivas o sódio é de longe o campeão, de forma que esses outros cátions aqui, eles representam uma fração tão ínfima, mas tão ínfima, né, das cargas positivas, que eu vou desconsiderar. Eu simplesmente não vou considerar mais esses outros cátions. Vou considerar que todas as cargas positivas são relativas ao sódio. E isso é quase verdade. No caso das cargas negativas, eu vou pensar nesses outros ânions aqui, dando um outro nome para eles. Eu vou chamar isso aqui de ânion gap, né? Ou seja, são os outros ânions além do cloro e do bicarbonato. Questão unicamente exclusiva de nomenclatura. Chamei eles de ânion gap. Muito bem. Agora eu vou reorganizar essa equação aqui, de forma que eu passo a ter um conceito, né, de ânion gap, que nada mais é do que o sódio menos o cloro menos o bicarbonato. O que me diz, né, esse ânion gap? O ânion gap diz respeito à quantidade de outros ânions, né, de outras cargas negativas, além do cloro e do bicarbonato. Tá? Vão ser outros ânions que eu não consigo medir no meu sangue, ao contrário do sódio e do bicarbonato, né, que são íons que eu consigo medir no meu sangue. O ânion gap, então, seria aí esses outros ânions que eu não consigo medir. E daí? Agora, eu posso ter uma acidose metabólica que tenha um ânion gap normal ou um ânion gap aumentado. Pensa comigo, se eu tenho um acúmulo de um ácido no organismo, por exemplo. Um ácido nada mais é do que uma molécula nesse formato aqui, H+, A-, ou seja, um ânion associado a um hidrogênio. Se eu tenho um acúmulo de um ácido, esse ácido eu não vou estar medindo, né, no nosso organismo. E aí, a concentração desse ânion aqui vai entrar nesse conceito aqui de ânion gap. Então, se eu tenho um acúmulo de um ácido no organismo, eu tenho aí uma situação em que o meu ânion gap vai estar aumentado. Por outro lado, se eu estou perdendo bicarbonato ou se eu estou retendo H+, nesse caso, eu não tenho um ânion, né, um ácido diferente sendo acumulado no meu organismo. Na verdade, eu tenho ou um aumento de bicarbonato ou uma retenção de H+. Nesse caso, tem uma situação em que eu tenho um ânion gap normal. Então, se eu estou diante de uma acidose metabólica, o que eu vou fazer é calcular o ânion gap. Se o ânion gap estiver aumentado, eu tenho certeza que eu estou diante de um acúmulo de ácido no meu organismo. Se, por outro lado, o ânion gap está normal, eu estou diante de uma perda de bicarbonato ou retenção de H+. Tá, mas por que eu tenho acúmulo de um ácido no organismo? Pensa, por exemplo, na acidose lática. Né? A acidose lática é quando eu tenho uma situação de choque, por exemplo, em que eu tenho isquemia em um determinado órgão, que deixa de receber oxigênio adequadamente e passa a fazer o seu metabolismo de forma anaeróbia. E aí, esse metabolismo anaeróbio vai gerar o ácido lático, né? O famoso ânion lactato, que vai acumular no meu organismo, gerando uma acidose metabólica com ânion gap normal. Perdão, com ânion gap aumentado, tá? Então a gente vai ter, repetindo, uma acidose metabólica com ânion gap aumentado. Beleza?
Outra situação vai ser a cetoacidose diabética, né? No paciente diabético, principalmente diabético do tipo 1, você não tem produção de insulina, né? Você não tem entrada de glicose nas células. E aí as células começam a usar outras moléculas, como os lipídios, por exemplo, para a produção de energia. E aí o metabolismo dessas moléculas acaba gerando ácidos no organismo do paciente, né, causando uma acidose metabólica com anion gap aumentado. Intoxicações, né, em que a gente tem substâncias que vão gerar aí ácidos no organismo, né, também vão ser situações que a gente tem um anion gap aumentado. Por outro lado, num anion gap normal, perda de bicarbonato. A principal situação seria perdas digestivas, né? Uma diarreia muito pronunciada, né? Com perda de muito líquido e perda de muito bicarbonato, né? Secreções ricas em bicarbonato, né? Secreção pancreática, que é muito rica em bicarbonato. Então, vômitos, né? Que é causadas por uma obstrução do piloro para baixo, né, onde eu vou ter aí essa secreção rica em bicarbonato sendo perdida, né, então vai ser uma situação que vai gerar uma acidose. E sempre lembrando que se eu estou perdendo muito bicarbonato, eu começo a reter cloro para compensar, né, para manter essa relação de cargas positivas igual a cargas negativas. Da mesma forma, se eu começo a reter H+, principalmente em situações de problemas renais, né? Acidose tubular renal, uma situação em que eu tenho o meu rim começa a não conseguir eliminar, né, hidrogênio, e aí eu começo a reter hidrogênio, eu também vou ter aí uma retenção de cloro para compensar, né? Se eu estou começando a reter carga positiva, eu vou também reter aqui carga negativa, e o cloro também, obviamente, e o sódio também para compensar. Tá joia? Então, voltando para a nossa situação problema, agora eu tenho aqui outros dados, né, que eu trago para vocês, que é o valor do sódio e do cloro desse paciente, que vai me dar a possibilidade de calcular o anion gap. Olha lá, o anion gap então vai ser 166, que é o sódio do paciente, menos 107, que é o cloro, menos 9,2, que é o bicarbonato. Fazendo essa conta, meu anion gap chega em 49,8. O que isso significa? Significa que eu tenho aqui 49,8 miliequivalentes, né, por litro de um determinado ácido, que é um ácido que eu não estou medindo. Lembrando que o valor de referência do anion gap é de 8 a 12 miliequivalentes, portanto 49, quase 50, né? É um valor bem aumentado em relação ao normal. Logo, uma situação com anion gap aumentado. A gente está diante, na verdade, de um paciente com uma cetoacidose diabética, né? É um paciente que está abrindo um quadro de diabetes, então, como eu disse, ele não está conseguindo jogar glicose dentro das células dele, e aí as células começam a usar outras substâncias, como lipídios, para gerar energia. E aí, nesse metabolismo lipídico, a gente começa a produzir ácidos que vão se acumulando no organismo, se acumulando no sangue, gerando uma acidose metabólica com um anion gap aumentado. Beleza? Então tá aqui, anion gap aumentado. Aí você deve estar se perguntando, um paciente pode ter dois distúrbios ao mesmo tempo? Bom, se eu estou perguntando, é porque a resposta com certeza é sim. Pois é, um paciente pode ter dois distúrbios ao mesmo tempo, mas como que eu vou saber? Vem comigo então. Vamos imaginar essa gasometria aqui então. Eu tenho um pH de 7,32, né? Um pH ligeiramente menor do que o valor de referência. Logo, eu estou diante de uma acidose. Essa acidose, ela é metabólica ou ela é respiratória? Assim como na situação anterior, eu tenho um bicarbonato muito baixinho, né?
e tem um CO2 baixo também. Mas para explicar uma acidose, né, o CO2 baixo não vai explicar. Quem vai explicar vai ser esse bicarbonato, fazendo com que eu conclua, né, estar diante de uma acidose metabólica. Acidose metabólica com bicarbonato baixo. Beleza? E aí, o que eu tenho que pensar agora? Esse CO2 aqui, ele está baixo, ele está menor do que 35. Você disse que ele está baixo para compensar essa diminuição do bicarbonato, correto? Sim, uma possibilidade é essa. Mas vamos imaginar que eu esteja diante de um distúrbio do CO2 também. Esse CO2, na verdade, ele não só está compensando, mas ele está alterado por algum motivo. Como é que eu sei que essa alteração aqui no CO2, em outras palavras, diz respeito apenas a uma compensação do bicarbonato baixo ou pode ser que eu esteja diante de um distúrbio também do CO2? Muito simples. Eu tenho uma fórmula, no caso da acidose metabólica, que vai dizer para mim qual que é o CO2 esperado para compensar esse bicarbonato. E a fórmula é essa aqui. O PCO2 esperado é 1,5 vezes o HCO3 mais 8, com uma variação de 2 para cima ou 2 para baixo. O que essa fórmula me diz? Que para um determinado valor de bicarbonato, eu espero um valor de CO2, né, que vá compensar essa alteração do bicarbonato. Quer ver? Nesse caso aqui, o PCO2 esperado vai ser, o meu bicarbonato é de 12, né, 1,5 vezes 12 vai dar 18, 18 mais 8, 26. O meu CO2 esperado, então, seria 26, com uma variação de 2 para cima ou 2 para baixo. Mas o meu CO2 está de 16. Ora, ele está menor do que o CO2 esperado. Logo, se eu tenho um CO2 baixo, eu estou diante de um outro distúrbio. E CO2 baixo é alcalose, né? CO2 baixo é alcalose. Alcalose o quê? Respiratória. Logo, essa gasometria aqui diz respeito a um paciente que tem um distúrbio misto. Ele tem uma acidose metabólica associada a uma alcalose respiratória. Sabe o que causa isso? Uma intoxicação por salicilato, né? O famoso ácido acetil salicílico, aspirina, tomada em excesso, pode gerar um quadro desse. A acidose metabólica acontece porque o excesso de salicilato vai inibir enzimas do ciclo de Krebs, gerando assim, né, um aumento aí de metabolismo anaeróbio, né? Com isso gerando uma retenção, né, um aumento de ácidos no organismo. Por outro lado, o excesso de salicilato ele também estimula o centro respiratório, levando a uma hiperventilação. Com isso, uma maior eliminação de CO2 e uma alcalose. Joia? Vamos então olhar outra gasometria. Essa gasometria aqui tem um pH de 7,35. Opa! Peraí, agora eu não estou entendendo. Um pH de 7,35 é um pH normal? Por que eu estou olhando para essa gasometria? Porque olha só, se você olhar para o CO2, a gente tem um CO2 de 50, um CO2 aumentado, né? Tem uma retenção de CO2. E se olhar para um bicarbonato, tem um bicarbonato de 30, que está aumentado também. Ora, aqui eu vou pensar o seguinte, esse pH está normal, mas ele está em 7,35, né? Ele está mais próximo da acidose do que da alcalose, obviamente. Então, se eu pensar numa acidose, eu posso pensar numa acidose com CO2 aumentado. Logo, uma acidose respiratória. Se eu tenho uma acidose respiratória e esse bicarbonato aumentado aqui, com certeza, no sentido de compensar, né, esse aumento do CO2, de forma que o meu pH está até dentro da faixa normal, apesar do aumento do CO2, apesar da hiperventilação, né, da hipoventilação, perdão.
da retenção de CO2, então eu estou diante de uma acidose respiratória compensada. Ela está compensada por quê? Porque essa variação do CO2 ela conseguiu ser compensada por uma variação do HCO3. Isso aqui é um quadro típico de DPOC, né? Um paciente com DPOC, que é um paciente retentor crônico de CO2, né? Ele vai retendo CO2, como é um quadro mais crônico, mais arrastado, o bicarbonato vai conseguindo também compensar esse quadro. Imagine agora que esse mesmo paciente, de repente, ele tem uma infecção, ele tem alguma coisa que descompense o organismo dele. Olha o que acontece. A gente chega nele, ele chega para a gente com essa gasometria aqui. Agora o pH dele é de 7,25. Obviamente eu estou diante de uma acidose. O CO2, que era de 50, aumentou mais ainda, aumentou para 62. Por quê? Porque ele passou a reter mais CO2 ainda por causa de uma descompensação, de uma infecção, de algum problema que ele teve ali, né, que aumentou a retenção dele de CO2 em um quadro agudo. Como o quadro é agudo, lembra que eu falei que os rins demoram a compensar, né, um quadro respiratório? O rim não é rápido como o pulmão, né? Tanto que o bicarbonato continua em 30, né? Olha como que o padrão respiratório desse paciente piorou, que a PO2 também caiu, né? Veio para 45, né? Então a gente vê que a gente tem um quadro respiratório aí em curso, né? E aí, aquela acidose que estava compensada, agora eu tive um aumento de CO2 que o bicarbonato não conseguiu compensar. Então, estou diante de uma acidose respiratória descompensada, né? Talvez o exemplo mais típico desse tipo de quadro, né, é realmente o DPOC, o paciente retentor crônico de CO2, né, que começa então aí a aumentar o seu CO2, como é um quadro crônico, ele consegue aos poucos, né, o bicarbonato ir compensando esse aumento de CO2, deixando o pH dentro da faixa. Se por algum motivo ele tem uma descompensação que aumenta ainda mais esse CO2, aí o bicarbonato não consegue acompanhar. E aí o pH cai, levando a uma acidose respiratória descompensada. Beleza? Vamos a mais uma então. Agora o meu pH é de 7,48. Agora, não tem dúvida que estou diante de uma alcalose, né? Que tipo de alcalose? Ora, se eu tenho meu CO2 baixo, esse CO2 baixo justifica o aumento do pH, né? Logo, eu estou diante de uma alcalose respiratória, né? O meu bicarbonato ele está dentro da faixa. Olha só. Então, nesse caso aqui, a minha paciente ela não conseguiu ainda compensar, né? O bicarbonato ainda não deu conta de compensar essa diminuição do CO2. Quer ver um quadro típico de alcalose respiratória? Bom, se eu estou diante de alcalose respiratória, eu tenho que pensar obrigatoriamente sempre em hiperventilação. O paciente está hiperventilando, né? Com isso eliminando muito CO2. Isso aqui acontece muito em quadros de ansiedade, né? Crise de ansiedade, paciente muito ansioso, paciente que às vezes sofreu uma perda, tem algum problema aí de ordem psicológica, né? Que está atormentando ele, e aí ele tem uma crise de ansiedade e ele hiperventila, né? Começa a respirar de forma mais acelerada e menos profunda, começa a eliminar muito CO2 e esse paciente pode chegar ao ponto de causar uma alcalose até sintomática, dele ficar aí tonto, dele ficar, né, sentindo um mal-estar, enfim, justamente por quê? Porque ele começa a eliminar muito CO2, baixando a pressão do CO2, sem que o bicarbonato consiga compensar, porque o bicarbonato não consegue compensar alterações mais agudas. Tá joia? Por fim, vamos analisar essa gasometria aqui. Outro pH de 7,48, portanto, uma alcalose. Nesse caso aqui, eu tenho um CO2 alto, né? E eu tenho um bicarbonato também alto. Ora, para
justificar uma alcalose, uma PCO2 alta, não é o caso, né? Então, esse pH alto é às custas de um bicarbonato. Eu estou diante de uma alcalose metabólica. E o CO2 mais alto? Esse CO2 mais alto nada mais é do que uma forma do pulmão compensar, né, esse aumento do bicarbonato. Tá joia? Então, esse aqui é uma gasometria mostrando aí uma alcalose metabólica. A alcalose metabólica, muitas vezes, está relacionada a vômitos, né, vômitos incoercíveis, principalmente vômitos mais altos, né? Por exemplo, uma estenose de piloro, uma pancreatite aguda, uma obstrução intestinal, né, de intestino delgado, ou o uso de diuréticos, né, de tiazídicos ou de furosemida. São causas comuns de alcalose metabólica. E agora? Bom, tenho certeza que você começou a assistir esse vídeo pensando que nunca ia conseguir entender uma gasometria, que ia se sentir mal, que ia boiar. E eu espero que agora, ao final dessa aula, você tenha se tornado o Chuck Norris da gasometria. Eu espero que você tenha conseguido entender e que gasometria agora não seja um assunto tão complicado assim para você. Agradeço muito a sua atenção, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, estamos aí para responder. Essa aula está disponível para você que fez aí o nosso curso de gasometria e as dúvidas são sempre aí o motivo da nossa atenção. Mais uma vez, espero que você tenha gostado. Um grande abraço e tamo junto sempre. Até mais!